Muito boa noite. Sexta-feira, Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Gesiel. Você vai ver a história de Gesiel aqui, Paulo e Estevão. É o maior tratado sobre o cristianismo, sobre a história do cristianismo. É um livro que precisa ser lido no mínimo 2 horas por dia. Precisa ser relido umas 3, 4 vezes numa encarnação. Está aqui. Hoje é sexta-feira. Nós vamos dar continuidade a um assunto que nós estudamos na quarta-feira. A paciência. Porque quarta-feira nós estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro mais maravilhoso que existe hoje sobre a Terra. Mas se ele for estudado todo dia, no mínimo 1 hora, e relido umas 6 vezes numa encarnação, só aí que você vai entender a beleza pedagógica deixada por Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a paciência embasado nesse livro aqui, um livro seguro. Eu conheci Ney Prieto Pérez, Manual Prático do Espírita, editora Pensamento. Ele morava em São Paulo. Eu conversava muito com ele era engenheiro. Adorava estudar o Evangelho de Jesus. E escreveu esse livro, Manual Prático do Espírita. Sede pacientes. É o assunto que estudamos quarta-feira. A paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Caridade é primeiro você se respeitar. É respeitar a Deus, amá-lo a Deus, estudando as suas leis e começando a ser o primeiro ou a primeira a respeitá-lo. Aí dentro de você, isso é que é caridade. E aí você vai depois treinar essa prática do Evangelho com os seus familiares, seus amigos chegados, com o mundo, com os animais, as plantas, com a sociedade, com os deveres sociais, os deveres legais. É aí que você vai praticar a caridade. No mundo de pressa e correrias, o que nos induziria a sermos pacientes? Nesse mundo que todo mundo está correndo, apressado, ninguém tem tempo para nada, o que é uma grande mentira. Falar que não tem tempo é porque é desorganizado, porque não se ama, porque não segue as leis de Deus. Os compromissos com horários, os múltiplos encargos a saldar, as providências a tomar simultaneamente, os recebimentos a coletar, as compras a fazer, o trânsito a vencer, o relógio sempre a nos atormentar, nos deixam em clima de neurose e tensão. Isso, Ney Prieto Pérez falando há 40 anos atrás. Hoje continua pior. Como nos comportar com paciência e mansietude dentro dessa total turbulência? Como? Aí nós vamos ter a depressão, vamos tomar calmante, remédio para dor de cabeça, vamos ter problema no estômago, vamos ter problema uma série, e aí vamos procurar uma série de lugares que não tem nada a ver. Igual agora, vocês estão vendo aí, tem gente indicando remédios de verme para a cura da pandemia. E o pior é que tem uma porção de gente acreditando. Vocês estão vendo, o político fala uma bobagem tremenda e as pessoas o seguem. Assim também é na religião, assim também é nas profissões.
Nós não devemos fazer isso, a gente só deve seguir os orientadores seguros. A irritação, a exasperação, o tormento, o desequilíbrio emocional nunca foram tão acentuados como nos dias atuais. Ele falava isso há 40 anos atrás. Discutimos, perdemos a calma, criamos inimizades, nos incompatibilizamos pela menor razão. No trabalho, em casa, nas associações, nos agrupamentos cristãos, só vemos hoje brigas e desavenças. É verdade. Hoje as brigas e as desavenças estão cada vez piores, principalmente dentro das religiões. Brigas mesmo, desavenças mesmo. É o ódio, porque as pessoas não se reformaram, não buscaram o verdadeiro mestre, o verdadeiro professor, o verdadeiro colégio apostólico. Estamos vivendo uma fase muito crítica. Nunca estivemos precisando tanto de paciência e calma como agora. A paciência, se for estudada nos ensinos de Jesus Cristo, a paciência serena, pacífica, sem reações violentas, calma, branda, tolerante, a aceitação tranquila, a vigilância ponderada, são todas as reações do nosso comportamento que poderão mudar essa atmosfera turbulenta do nosso orbe, na medida em que nos conscientizarmos da necessidade das mudanças e por elas trabalharmos deliberadamente. Nós temos que parar com a escravidão que está havendo, a escravidão de palestras, palestrantes, de livros bonitos por fora, vazios por dentro, de criaturas que não estudaram, que não se reformaram, que estão usando de oportunidades que a sociedade materialista está dando para enganar as pessoas. Nós temos que parar com isso. Nós temos que tomar uma decisão e nos matricularmos na escola verdadeira da alma. É aqui que nós vamos buscar o conhecimento que Ney Prieto Pérez fala. Cada um de nós poderá identificar nos momentos diários as ocasiões em que deverá aplicar a paciência e a mansuetude. No entanto, indicamos a seguir algumas delas, bem dizendo tranquilamente a dor que nos foi enviada. Então, para nós não nos revoltarmos, nós temos que estudar para saber o porquê do sofrimento, das aflições, da dor. Por que estamos aqui nessa encarnação? É por isso que nós temos que estudar. Isso não se aprende através de vídeos e de palestrantes. Na certeza profunda de que Deus, através delas, realiza em nós as melhores transformações. As dores, as aflições, os sofrimentos são instrumentos pedagógicos que Ele permite que sejam usados para serem instrumentos da nossa reforma, da nossa, aceitando com amor aqueles colocados como instrumentos do nosso sofrimento, convictos de que a eles males maiores provocamos no passado. Hoje nós não suportamos os companheiros de religião, mas queremos ficar longe deles. Você vê muito isso. Porque não estudamos. Fazendo das dificuldades da vida os obstáculos a contornar suavemente, como exemplificam os rios que, circundando rochedos, atingem os vales que fertilizam. É o uso da inteligência, do estudo, dos ensinamentos do Mestre. Nós temos que saber como contornar os problemas para vencer a
a vida, mas vencer a vida com os ensinamentos pedagógicos, fortalecendo a fé na bondade e na misericórdia do Pai Celeste, entendendo que a duração de quaisquer conflitos será sempre menor do que as consequências criadas pela maldade dos homens, reagindo de todos os modos possíveis às induções constantes de desentendimentos. Você não vê os religiosos fazendo esse esforço. Discussões e irritações, silenciando a todo custo os impulsos inconformados de revides, defesas ou justificativas que possam nos desequilibrar emocionadamente. Quem não estuda quer sempre justificar, evitando no trânsito ou nas ruas as reclamações dos nossos direitos transgredidos pelos outros. Uma atitude serena de renúncia desperta muito mais quem, distraído, não percebeu a infração cometida, suportando, sem esgotamentos nervosos, os climas tensos dentro de sua casa, da nossa casa, recorrendo à prece, à leitura tranquilizante, ao estudo do Evangelho, para conseguir o necessário reabastecimento das energias renovadoras. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 coisas mínimas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que não são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Queridos amigos, nessa sexta-feira, nós tomamos a liberdade de fazer uma continuidade do estudo da quarta-feira. Na quarta-feira estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e falamos da paciência, da resignação, da obediência às leis de Deus. E trouxemos aqui a palavra desse irmão que já desencarnou, mas que eu o conheci. Era um estudioso profundo de Jesus. E chegou a ter essa maravilha de ideia de escrever o manual prático do espírita. Mas para o espírita, para chegar a esse manual, ele tem que estudar. Ele tem que renunciar a uma série de coisas. Ele tem que se organizar para se matricular na escola da alma, na universidade da alma. E aqui é igual no colégio. Ele tem que todo dia vir à aula, estudar de 1 a 4 horas, procurando trazer esse conhecimento pedagógico para dentro dele. E quando estiver aí bem sedimentado, pedagogicamente, ele vai iniciar a reforma íntima. Ele vai saber empreender a caminhada de um novo cristão, de um cristão verdadeiro. Mas para isso ele tem que ter o conhecimento dos livros seguros. Essa é a ideia do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Muito obrigado pela atenção. Foi uma maravilhosa quarta e uma maravilhosa sexta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. Estudem os livros seguros. Grande fraternal abraço a todos vocês.